Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tem o imenso prazer de, neste sábado, por esta manhã, trazermos mais uma das suas edições. O programa Nova Era é um programa espírita, ele é feito para você, espírita e não espíritas. É um prazer, hoje estamos recebendo aqui Sérgio Bebiano, que é o diretor da Casa Jesus de Nazaré, na Rua do Cobre, no bairro Niterói. Sérgio, bom dia. Bom dia, Vicente. Bom dia, caros amigos telespectadores. Para mim é um prazer, sempre uma alegria, uma honra muito grande estar aqui no CEP para mais uma vez, para a gente poder falar um pouquinho mais dessa doutrina abençoada e maravilhosa que tem ajudado tantas pessoas. O Sérgio já esteve aqui de outras vezes abordando outros assuntos e hoje ele vai falar de um assunto de suma importância. Vai falar um pouco a respeito da Casa Jesus de Nazaré e do trabalho da casa. Ô Sérgio, como se chama hoje o centro espírita pelo qual você dirige? Hoje, desde a sua fundação, né? E, hoje e agora é um momento muito especial para nós, porque dia 10 de junho agora, 10 de junho de 2023, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que esse foi o nome de nascimento dele, né? Ele completa 11 anos de existência. Olha só. 11 anos já que nós estamos aí. De trabalho, de luta, de vivência. Tem muita Eu tenho visto isso. Tem muita coisa bacana lá. Então, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, esse é o nome da nossa entidade. Quando é que foi fundado? Ele foi inaugurado, né? A fundação dele foi no dia 10 de junho de 2012. Foi no ano de centenário de Divinópolis. Divinópolis faz 111 anos agora e o Centro de Nazaré faz 11 anos. Olha só que legal, né? E por quem foi a iniciativa, Sérgio Bebiano? Conta para nós. Então, Vicente, é uma história muito interessante, e eu até conto ela depois, quando vocês aí que estão nos assistindo neste momento tiver aí curiosidade, disponibilidade, entra lá no site do Jesus de Nazaré, www.jesusnazaré.com.br. Ou se tiver dificuldade para achar essa palestra lá, quando o Jesus de Nazaré completou 2 anos, eu conto toda essa trajetória de uma forma bem mais detalhada aqui, né? Tá lá para esse aniversário de 2 anos do Jesus de Nazaré. Mas foi uma iniciativa minha, na época, e eu estava com esse terreno lá no bairro Niterói, que é um terreno que eu tinha comprado, para na verdade construir a sede da minha empresa, do grupo de Bebiano, né? E eu fui juntando recursos, e eu falei, eu vou construir uma sede bem bonita para mim, né? Para atender meus clientes, meus funcionários, empresários, a gente quer ser um negócio bacana assim pra gente. Mas as vontades da gente nem sempre são os desígnios de Deus, né? E aí, meus amigos, no meio do caminho, eu falei assim, se quer saber de uma coisa, eu vou construir um centro espírita para ajudar as pessoas. E chamei então minha esposa, chamei meu filho, vamos construir um centro espírita para ajudar as pessoas? Aí eles falaram, vamos, mas aonde? Lá no Niterói, naquele terreno que a gente tem lá. E eu falei, vamos, mas você esquece a sede própria, porque nós vamos gastar o dinheiro tudo lá. Porque vai ser uma obra muito grande e tal, e todas as nossas economias vão para lá. Minha esposa e meu filho não são apegados a nada, não tem problema não, depois nós trabalha mais, ganha mais, então tá bom. Aí eu chamei os amigos meus mais chegados do movimento espírita, e falei assim, olha, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu tenho um terreno de 6.000 metros quadrados. Eu vou constituir uma entidade que vai chamar Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eu vou doar o terreno, eu vou construir e vou mobiliar tudo minha conta. Ninguém precisa doar nenhum rental, nem um centavo. Eu vou fazer tudo minha conta. Em 12 meses eu entrego a obra prontinha para funcionar com a chave na porta. Mas tem uma condição. Todo mundo vem trabalhar aqui depois, aqui como voluntário, sem ganhar absolutamente nada e comprometido com a casa e com a causa do Cristo. Vocês topam? Eu acho que eles olhou pra mim, Vicente, não botou muita fé não, você não, você vai gastar milhões na obra dessa aqui, em 12 meses ainda. Tá, nós topamos, pode fazer. Rapaz, eu nunca mais faço uma promessa de tempo. Você tem chuva, você tem falta de mão de obra, material, aquele negócio todo, né? Mas, e aí teve o concede, né? Pode fazer o concede que eu entrego a obra pronta. Aí eu olho, pode, né? Me dá um voto de confiança. Aí o congresso estava marcado para o dia 14 de junho, eu entreguei a obra no dia 10, faltando quase morri. Mas está aí funcionando, graças a Deus, e tem ajudado muita gente. Prestando um grande serviço de relevância social, moral, cultural, intelectual e espiritual. Essa casa, ela condiz sim o nome, Jesus de Nazaré. Ou seja, quais são as principais atividades diárias da casa, as reuniões públicas, as reuniões em linhas gerais?
Então, hoje, graças, aí é importante a gente ressaltar aqui e parabenizar e agradecer muito aos voluntários daquela casa, que se não fosse os voluntários seria apenas uma casa bonita e grande, né? Sim, quem faz o trabalho são sim. as pessoas. E nós temos atividades todos os dias da semana, Vicente, de segunda a domingo, Olha só. todos os dias. E funciona todos os dias, 8 horas da manhã já está aberta a casa e fecha lá para as 10 horas da noite, todo dia. Olha só. E as palestras e os estudos, eles são ofertados aí na segunda-feira às 19 horas. Nós temos o estudo das obras, né? Então tem segunda, terça-feira, todos os dias às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Tem dias que nós temos vários estudos junto, de grupos, né? Então, na segunda-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, vai até às 20 horas. Às 20 horas, no mesmo dia, na segunda-feira, nós temos o estudo de iniciação da doutrina espírita, para aquelas pessoas que estão começando na doutrina, que não conhecem o espiritismo. Sim. Então às 20 horas nós estamos aquele curso para principiante mesmo, uma base mesmo, né? Fundamentos. Isso. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos um estudo de perguntas e respostas para você tirar suas dúvidas, e às 20 horas nós temos a palestra pública de temas variados, igual você já fez várias vezes as palestras lá para nós, lá, vários estudos. Na quarta-feira, nós temos, às 19 horas, nós temos o estudo do Evangelho. E antes disso, na quarta-feira, às 14 horas, nós temos um estudo também de obras espíritas, do ESD, na verdade, o estudo sistematizado da doutrina espírita, para aquela pessoa que não tem condição de ir na casa à noite, sim, tem a dificuldade de pegar a condução, o ônibus, enfim, né? Noite, né? Aí, então, às 14 horas, na quarta-feira, tem o estudo. Às 19 horas, nós temos o estudo do Evangelho. Na quinta-feira, nós temos o projeto Amor em Família, que muito aí importante. Entra na questão aí com a escola dos pais, né? Palestra para os pais. Aí entra o DIG, no caso, né? Que é com os adolescentes também. Isso, e com as crianças. E tem nesse mesmo dia o estudo do Livro dos Médiuns, uma obra da codificação. Tá certo? Na sexta-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana. No sábado, às 14 horas, nós temos o livro, nós temos um estudo também de obras espíritas. E no domingo de manhã, sábado à tarde, e no domingo de manhã, às 8 horas, nós temos um estudo avançado da doutrina espírita. Então, tem para todos os gostos, para todo tipo, para toda hora. Só não estuda e não aprende quem não quer. Ou seja, nesse caso, a casa também tem o trabalho dos passes? Tem, todos os dias tem os passes também, né? A pessoa pode chegar lá e tomar o passe. Nos dias de segunda, terça e quarta, como é uma frequência muito grande, a gente tem uma senha, para que a pessoa vai chegar a pegar a senha, para ter um controle maior, para poder facilitar na hora de aplicar o passe, mas tem atendimento aí, todos os dias nós temos o passe aplicado aí na casa. O atendimento fraterno também é feito durante esse tempo todo? Todo dia, né? Esse aí, né, a gente até mudou esse nome na época, que normalmente as casas chamam de atendimento fraterno, né? E nós chamamos de acolhimento fraterno. É de acolher mesmo as pessoas. E me preocupa muito, né, o alto número de pessoas que estão buscando a casa, passando por situações das mais diversas. Então nós temos os nossos acolhedores, temos psicólogos. Então a pessoa pode chegar lá no Centro Jesus de Nazaré, olha, eu estou precisando aqui de um tratamento espiritual, precisando de conversar, enfim. Aí você vai ser agendado para você o dia e a hora que você puder, enfim, com o acolhedor. Feito o acolhimento, aí você vai participar também de um tratamento espiritual para que você possa amenizar a sua situação e melhorar aí, com certeza. A gente tem feito isso aí, uma quantidade muito grande de acolhimentos lá, todos os dias. Isso é importantíssimo demais, esse trabalho de você acolher o público que está cheio de dificuldades, está cheio de dor e sofrimento, e a doutrina espírita, ela é consoladora, né? E tem uma coisa que me preocupa muito, sabe, Vicente e caros amigos, é o alto índice de pessoas que estão chegando a casa pedindo auxílio com pensamentos suicidas, tentativa de suicídio. Olha o benefício que então a gente chega ali, recentemente agora mesmo, um jovem chegou e disse, olha, se você não me ajudar, hoje eu dou um jeito na minha vida, eu vou pular naquela fonte, não, vem cá, peraí, conversa comigo aqui, vamos sentar aqui em frente à fonte, tem uma fonte muito bonita lá, sabe, quem for lá, vocês vão ver que é uma fonte linda, e aí fica ali, vamos tirar, aí vai tirando daquela sintonia, vamos tomar um passo, vamos conversar, passa com o psicólogo, enfim, e hoje a pessoa está bem. Quer dizer, se não tem esse trabalho, essa atividade, a pessoa poderia cometer um ato insano contra a própria vida e um sofrimento terrível iria amargar depois. Né? E essa é uma proposta da casa, né? Atender a pessoa na hora que ela está precisando. E a casa não fecha, ela está de portas abertas para qualquer pessoa, independente da sua religião.
ali, você chegou, você vai ser acolhido aí de qualquer forma aí, a gente vai fazer o máximo ali e acolher com carinho, com amor mesmo, cada pessoa que chega ali pedindo ajuda. Ou seja, a casa também ela tem reuniões mediúnicas, né? Quem pode participar? Como é que é essa reunião mediúnica? Qualquer pessoa que chega pode entrar e participar? É importante demais essa sua pergunta aí, esclarecer para os nossos amigos telespectadores, que às vezes as pessoas falam, eu tenho mediunidade e tal, eu quero participar da reunião mediúnica. Não é bem assim, não é? Às vezes eu sei que em alguns lugares as pessoas já chegam, você tem mediunidade? Então entra na sala mediúnica. Não pode. Primeiro precisa de um preparo, precisa de um conhecimento, tá certo? Então você não pode, por exemplo, a pessoa, eu queria tanto ser médico, eu posso fazer uma cirurgia? Você não vai entrar, vai fazer uma cirurgia numa pessoa, porque você tem que passar uma faculdade, você vai fazer, né, curso de medicina, enfim. Assim também é para trabalhar na área mediúnica. Então a pessoa às vezes chega lá com a mediunidade aflorada. Então você que está nos assistindo, que está aí com essas percepções, você está escutando vozes, você está às vezes até incorporando espíritos e não sabe o que está acontecendo, está vendo, está tendo essa situação toda, procura, né, uma casa espírita séria, procura lá o Jesus de Nazaré. E aí você vai ser direcionado para participar de estudos, para que você possa entender o que está acontecendo com você. Você não está ficando doido, não. Você tem uma coisa simples que se chama mediunidade. E nós precisamos o quê? Educar essa mediunidade. A partir do momento que você vai sendo educado e vai conhecendo, aí você vai participar de um grupo nosso, que é uma reunião privativa, que é a reunião de educação mediúnica. Então é uma reunião onde são pessoas que estão ali, não é aberta ao público, são reuniões privativas, não é uma reunião aberta que as pessoas participam ou que ficam vendo, não. É uma reunião privativa, onde tem ali os orientadores, os passistas, e aquelas pessoas que estão começando naquele primeiro momento com essas percepções da mediunidade. E tem também a reunião de desobsessão, que já é uma reunião com médiuns mais preparados, já com conhecimento, médiuns com experiência, e aí onde a gente atende entidades mais complicadas, né, nessa questão. Então, tem essas reuniões, as reuniões acontecem durante a semana toda, sim, também, nós temos esses grupos lá, mas são reuniões privativas. Ou seja, onde é que fica mesmo o Centro Espírita Jesus de Nazaré? Você pode situar para a gente? Claro, o Centro Espírita Jesus de Nazaré fica na Rua do Cobre, número 57, no bairro Niterói. Essa, para quem não conhece, é a Rua do Hospital São João de Deus, uma referência. Então, você chegou na Rua do Hospital São João de Deus, em vez de você subir para o lado do Hospital São João de Deus, você desce sentido lá do Rio. Atravessou Magalhães Pinto, no final da rua, ali é uma rua que não tem saída, se você for direto, você cai no Rio. E você vai ver, é uma obra muito grande. Ali, inclusive, nós temos um estacionamento privativo, você pode entrar para guardar seu carro, sua moto com bastante segurança, né? É muito bem guardado, muito bem iluminado. Você guarda o carro ali. Então fica na Rua do Cobre 57, no final da rua ali, na Rua do Hospital São João de Deus. Em vez de você subir para o Hospital São João de Deus, você desce para o Hospital Espiritual Jesus de Nazaré. É verdade. Porque a casa também é um hospital. Porque ali ela recebe pessoas portadoras de distúrbios espirituais, onde é atendida, é acolhida, é orientada, recebe o tratamento. Então, quer dizer, é um pronto-socorro, é um hospital. E como eu disse, muitas pessoas têm chegado lá com as mais diversas situações, porque todos nós, né, meus queridos amigos, a gente passa por situações difíceis na nossa vida, né? Nosso cotidiano, nem todo dia você está bem também, né? Aí naquele dia que você não está muito bem, aí as entidades que estão perto de nós se aproveitam deste momento, aí a coisa está ruim, já fica pior ainda. E aí as pessoas falam, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, aquela situação, eu dou um passo para frente, dou 10 para trás. Quando você vai ver, muitas vezes existe a influência espiritual nessa situação. Sim, certamente. Né? Como nos ensina, inclusive, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 459, quando ele pergunta para os espíritos assim, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? Então os espíritos respondem, muito mais do que imaginei. De ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, então nós estamos, meus queridos amigos, constantemente também rodeados de espíritos. Sim. Amigos espirituais, nossos espíritos companheiros, nosso espírito protetor denominado de Anjo da Guarda pela Igreja Católica, um espírito maravilhoso e tal. Mas também tem outras entidades ali que estão ligadas a nós, seja pelos vínculos do passado, da qual erramos tanto nas nossas existências anteriores, ou seja pelas mesmas afinidades aqui. Às vezes a pessoa gosta de beber, gosta de fumar, gosta de usar droga, você acaba traindo para perto de si entidades dessa natureza. E aí a coisa começa a complicar. Então, se a sua vida está passando por situação difícil, tem que buscar ajuda também. Conhecimento para que você possa estar sendo orientado, orientada a como fazer, por exemplo, o culto do Evangelho no lar. E aí que já vai a dica. Você que não faz, faça o culto. O que é o culto do Evangelho no lar? Escolha um dia da semana,
Qualquer dia que você quiser, qualquer horário, mas o dia que você escolher e o horário que você escolher, sempre naquele dia, sempre nesse horário. Isso não é um ritual, não. Isso é um compromisso que você faz com a equipe espiritual. Aí naquele dia, pega o Evangelho. Sugerimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais fácil de didática, para você entender. Mas, mas lá em casa, não, pode pegar a Bíblia, não tem problema não. Né? A gente sugere o Evangelho porque ele é fácil de entendimento, né? Faz uma prece, faz a leitura do Evangelho, coloca uma garrafinha de água para ser fluidificada, que a gente fala água fluidificada, é como se fosse água benta, viu, meus filhos? Se você que é católico, está nos ouvindo, que é uma água maravilhosa, e vai te ajudar bastante aí. Faz uma prece final, 30 minutinhos por semana, você vai ver a bênção que é, a proteção que é no seu lar. E muito. É verdade. Né? Ou seja, a casa Jesus de Nazaré, quais são a literatura que ela adota para os estudos? Quais são as obras que são estudadas? Então, nós temos vários estudos, tá certo? Então, nós utilizamos aqui as obras da codificação e estudamos também obras subsidiárias, ou seja, como a gente colocou aqui agora há pouco, na segunda-feira nós temos um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Um livro fantástico. Então é um livro interessante porque é por lições, ele tem 180 lições. Então cada vez que você for na segunda-feira é uma lição diferente. Então se você perdeu a lição anterior, não tem problema, porque a próxima é diferente, né? Então às 19 horas você tem esse estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Depois, como a gente colocou, a gente tem o estudo para as pessoas que estão começando a doutrina espírita agora, iniciantes. Na terça-feira é perguntas e respostas e depois a palestra pública. Na quarta-feira tem um livro da codificação, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente adota. Então, esse livro, meus queridos, ele é tudo de bom. Esse é o livro, esse é o mapa, eu falo que é o mapa que nós temos que ter, que ele nos dá realmente o norte, o caminho a seguir para a nossa evolução espiritual, para o nosso sucesso nessa caminhada terrena. Na quinta-feira nós temos um outro livro da codificação, que é o segundo livro codificado, que é o livro dos médiuns. Um livro fantástico que ensina exatamente sobre isso, sobre essa questão da mediunidade, essa influência espiritual, como lidar com essa situação e toda, né? Na sexta-feira nós temos também o primeiro livro que foi codificado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, da mesma forma que é um livro dos médiuns, também é assim. Então, lê-se uma pergunta, lê-se as respostas, debate sobre aquele tema. Ótimo mesmo, viu? No sábado, na quarta-feira também nós temos o EST, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, na parte da tarde. Na sexta-feira nós temos estudo também de obras da doutrina espírita, obras subsidiárias da doutrina espírita. E no domingo, um estudo avançado do espiritismo para as pessoas que já estão mais ali, já mais com mais conhecimento, com mais experiência, com mais vivência. Tem estudo, tem muito estudo. E sempre dentro da base doutrinária, dentro dessa polícia doutrinária, porque a doutrina espírita, né, ela tem que ser respeitada, e o Centro Espírita de Nazaré segue a codificação de Allan Kardec, a codificação kardeciana. Esse trabalho todo de estudo, de palestras, isso é gravado? Tem um site onde a gente pode entrar? Ótimo, muito bem lembrada, essa pergunta é muito importante. Os estudos de segunda, terça e quarta-feira, eles são todos filmados e gravados, tá certo? Então todos são disponibilizados no nosso site. Você pode entrar no site www.jesusnazaré.com.br, não tem ponto não, é Jesus Nazaré. Não tem jeito nem de esquecer o nome também. Se você esquecer esse nome, meu amigo, você vai pro inferno, né? Não tem jeito. Você vai esquecer o nome de Jesus Nazaré. Então, www.jesusnazaré.com.br, lá vai ter todas as atividades da casa e tem também o link lá, tá lá no YouTube. Todas essas palestras são gravadas, o programa de perguntas e respostas é gravado, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é gravado, né? E o estudo também do livro Palavras de Vida Eterna também ele é filmado e gravado. Então, e tem gente do Brasil inteiro e de fora do país, Vicente, que ficam acompanhando os nossos estudos e às vezes demora um dia para a gente colocar no ar, o pessoal, oi, mas não vai colocar o estudo do Evangelho? Não, cobra, né, ali da gente ali. Então eles acompanham todos esses estudos. Então se você às vezes não tem condição de ir na casa espírita, se você não é de Divinópolis, ou se por algum motivo não teve jeito de você ir naquele dia, você pode ver o estudo depois pela internet. Que bom, né? Como você diz, você tem o trabalho todo colocado no YouTube, colocado no site da casa, colocado para vocês, amigos do Ideal Espírita. E não espíritas, né? Sim. Porque a doutrina, ela veio para todos nós, não é somente para os espíritas. Ou seja, a casa tem uma livraria, tem uma biblioteca para empréstimo das obras espíritas? Nós temos uma livraria muito bacana lá para quem quer adquirir livros, né? Sim. Ali da doutrina espírita. E temos também uma vasta biblioteca,
Essa biblioteca você pode chegar lá e pegar livros emprestados, não tem custo nenhum. Você pode bom, pegar, né? tem muito livro lá, muitas obras bacanas, tanto da codificação quanto obras da doutrina espírita de diversos autores espirituais, né? Também dos médiuns, né? Como Chico Xavier, tem muitos outros médiuns também lá. Então tem muita obra, tem muito livro bacana, tem de romance, tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto, sabe, Vicente? Então, você que, eu venho uma sugestão para você que quer conhecer um pouquinho mais da doutrina, estude. Vai lá, pega um livro emprestado, estuda ele. Se tiver alguma dúvida, vai lá, você pergunta para o acolhedor, pergunta lá no estudo de perguntas e respostas, nos procure no Centro Jesus Nazaré, porque é importante para que você possa compreender cada vez mais, não só um conhecimento a mais da doutrina, mas o que está acontecendo conosco, com você ou com um ente querido. Isso. Às vezes está passando por situações na família, né? Seja com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, enfim, com um parente, com um ente querido. Às vezes tem situações lá, assim, mas o que está acontecendo? Né? E você vai ver, aí você vai começar a compreender também muitas situações que estão acontecendo com aquela pessoa e tem vínculo com a relação à influência espiritual. Você que ligou sua televisão agora, você está assistindo o programa Espírita Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Ô Sérgio, eu reservei mais para o final do programa, porque nós vamos dividir o programa em duas etapas. Hoje é a primeira parte, sábado que vem será a segunda parte. Porque eu quero salientar muito o trabalho social da casa. Então, a partir de agora, eu quero conversar com você justamente a respeito desse trabalho que a Casa Espírita Jesus de Nazaré presta à comunidade divinopolitana, o trabalho social. Esse trabalho ele é intenso, viu, Vicente e amigos? E é uma área que eu amo de paixão. A gente vê isso. Eu faço, a gente vê. Assim, com muito amor, com muito carinho, de longa data. Mesmo antes de eu me tornar espírita, eu já gostava dessa área social, assistencial. Trabalho social. E agora com Jesus Nazaré, que é uma área grande, nós temos um amplo espaço físico, então há a possibilidade de a gente ajudar, assim, uma quantidade muito maior de pessoas. Então nós temos um trabalho muito intenso nessa área social. Sabe, Vicente? Que não é apenas uma simples distribuição de cestas básicas, mas nós temos hoje mais de 200 famílias. Olha só. São mais de 200 famílias carentes, assistidas, cadastradas. A gente não dá ajuda aleatória, sabe, meus queridos amigos? Ali a gente vai na casa da pessoa, a pessoa chega lá no Jesus Nazaré, estou precisando de ajuda, só como é que você chama, onde é que você mora? Aí o trabalho é totalmente voluntariado, nós vamos na casa daquela pessoa, tem um grupo de trabalhadores voluntários que vão lá, faz todo aquele processo, analisa se realmente o que está acontecendo com aquela pessoa, faz um cadastro ali, quantos filhos que tem, se está na escola, se não está na escola, até o número do sapatinho deles a gente coloca, porque a gente também dá a calçada ali de presente muitas vezes. E ver se tem marido, se não tem marido, se está trabalhando, por que não está trabalhando, né, qual que é a aptidão daquela pessoa, enfim, a gente faz toda aquela análise. Se não está recebendo também a ajuda de outros lugares também, para evitar aí que a pessoa está recebendo na cesta básica de várias entidades, né? Então, passou no crivo daqueles quesitos, ela é cadastrada e passa a ser assistida ali pelo Centro Espírita Jesus Nazaré. Então, a atividade é todo último sábado de cada mês, nós recebemos essas famílias que vêm de locais distantes. Nós atendemos pessoas de vários bairros aqui de Divinópolis, tá certo? Vêm de lugares distantes. Então, nós já somos recebidos com um farto café da manhã, ali, que chega faminta lá, né? Aí, nossos cozinheiros fazem ali um bolo caprichado ali, achocolatado, e as crianças comem bastante. E aí, então, a gente separa elas por faixa etária. Enquanto as crianças vão separando faixa etária com os ensinamentos morais e tudo mais, os adolescentes também vão para as atividades deles, e as crianças, os recém-nascidos, vão para o berçário. Aí tem as nossas voluntárias que vão dar banho nessas crianças, tem kit bebê, e aí fica aquele monte de menino lá, aí fica tudo nos tapumes assim, nos bercinhos, dormindo, né? Enquanto os pais estão assistindo uma palestra não espírita. Nós fazemos ali uma palestra de cunho social, instrutivo para essas pessoas. A gente fala sobre planejamento familiar, como não engravidar. Nós temos famílias lá, a gente tem 12 filhos. Nossa! Né? Aí aquela confusão danada, né? A gente faz como não se endividar, planejamento financeiro. Fazemos ali a educação bucal, vai o pessoal das faculdades vão lá ensinar como é a escovação. Fala sobre, o pessoal da Polícia Militar fala sobre drogas, sobre o que a pessoa tem também que ela pode utilizar dentro da sociedade, sabe, os direitos que ela tem. Cidadania, como se comportar no local de trabalho, como se comportar numa entrevista de emprego, enfim.
todos esses. Além disso, nós temos também corte de cabelo, nós temos ali a orientação psicológica, orientação jurídica para essas famílias, temos o tratamento homeopático, temos também a distribuição de roupas, temos a distribuição de móveis, temos ali também o mais que eu acho mais importante, que é a inclusão no mercado de trabalho. Isso que é interessante. Que aí são os grupos nossos de vagas de emprego. Além disso, nós temos os cursos profissionalizantes. Nós temos curso de manicure, de pedicure, de design de sobrancelha, de corte de cabelo, curso de inglês. A gente custeia, inclusive, o vale transporte para essas famílias, para que elas possam participar do curso. E passam, então, ali, além da cesta, no final, obviamente, uma cesta básica bem reforçada para essas pessoas, mas com os cursos elas poderem ingressar no mercado de trabalho e deixar de serem assistidas. Elas vão poder ter a sua autossuficiência ali com o emprego. Isso tem funcionado bastante, né? Então, assim, é um trabalho bem intenso com relação a essa questão. E temos um outro trabalho concomitante a isso que nós chamamos de amor que alimenta, que é em prol dessas pessoas que estão em situação de rua. Então, todos os dias, Vicente, vai um grupo lá, meus queridos amigos, de voluntários, cozinheiros, às 15 horas, faz a janta, as marmitas. Às 18h30 vai uma outra equipe lá da abordagem noturna, pega essas marmitas e sai distribuindo nas ruas para essas pessoas que estão passando uma situação difícil. Mas o objetivo não é dar a marmita, a gente vai criando aquele vínculo com ela, porque o objetivo é tirar ela da rua. Né? A gente dá a marmita, vai criando aquele vínculo, aquela situação toda de amizade, de carinho. E com isso, o que a gente faz? Vai criando aquela amizade e oferece, você não quer sair da rua? Né? E aí a gente leva com um abrigo, nós temos uma parceria com a SEMAS, com a Secretaria de Assistência Social, da qual aproveito para parabenizar a nossa secretária Juliana Coelho, está fazendo um trabalho fantástico aí nessa gestão, nos ajudando muito nessa parceria que a gente tem com eles. Então leva para casa de passagem, leva para casa de recolhimento, e agora, a partir do dia 5 de junho agora, de 2023, desse ano, nós vamos ter o albergue, o frio, né? Nós estamos nessa época do frio agora, vamos levar essas pessoas para esse albergue, para que elas possam passar a noite saindo do frio. Então o objetivo é tirar essas pessoas da rua, levar para uma comunidade terapêutica para poder começar um tratamento para se livrar do álcool, das drogas, enfim. Então é um trabalho bem intenso que é feito na área social. E aí, tirando elas da rua, depois elas vão poder ter essa condição de ingressar no mercado de trabalho, a gente ajuda ela, quando arruma uma casa, a gente mobília essa casa para a pessoa. E nós temos vários cases de sucesso, meus queridos amigos, que pessoas que estavam nas ruas, saíram das ruas e hoje estão trabalhando, têm sua casa. Outros a gente levou de volta para o lar, pessoas que estavam em outros estados, inclusive a gente mandou de volta para casa, reavivendo ali os seus vínculos familiares, os seus laços afetivos, para que a pessoa que estava aqui na rua por os mais diversos motivos, né? É um trabalho muito intenso nessa área. E aí é um dia que eu mais amo ali na casa, sabe? A gente vê. Que a gente tem essa sua gratificação, é muito gostoso, é muito gostoso. Nós vamos ter que interromper, porque o nosso tempo já está esgotando, mas a gente vai continuar falando do trabalho social da Casa Jesus de Nazaré. Nós queremos agradecer a todos vocês, amigos do Ideal Espírita e Não Espírita, pela audiência desse programa Nova Era, que é um programa espírita. Ele é feito para você, amigos. E hoje nós trouxemos o Sérgio Bebiano para poder discorrer a respeito da casa da qual ele é o presidente. A gente vai interromper e prometemos voltar no próximo sábado, no mesmo horário, às 9h30 da manhã, onde vamos continuar falando a respeito do trabalho social da casa. Tá bom? Um bom dia para todos, um bom final de semana. Fiquem na companhia de Jesus. Obrigado. Grande abraço, muita paz. Centro Espírita Jesus Nazaré é outro centro espírita que nós não podemos esquecer dele. Começamos a cozinha da casa de minha querida mãezinha, fazendo o culto do Evangelho no lar, na quarta-feira às 20 horas. Fala do Sérgio Bebiano. Então, olha onde começou o Centro Espírita Jesus Nazaré. Foi na casa da mãe, isso, na cozinha da casa da mãe de Sérgio Bebiano. Mas aí observou que o grupo começou a crescer e o grupo precisou aproveitar o terraço, fazer uma cobertura, e foi crescendo, exigiu um maior espaço, foi feita a cobertura, o grupo cresceu, tá? E o Centro de Estudos Amélia Maria de Milagre, que é justamente uma avó do Sérgio Bebiano, está aí no terraço da casa da mãe, do pai do Sérgio Bebiano.
a reunião que trouxe o nosso centro espírita, Jesus de Nazaré. Vejam vocês, né, que ao decorrer dos tempos foi crescendo, foi acrescentado um estudo de mediunidade e ficou o local muito pequeno, onde o Sérgio Bebiano tinha um lote, resolveu construir essa sede monstruosa, né? Pelo desenho aqui, essa arquitetura toda, né? Esse visual, retirado da fotografia de um avião, na Rua do Cobre, de número 57, no bairro Niterói. Então está lá a sede do Centro Espírita Jesus Nazaré, com um enorme, né, estacionamento. Foi quando o Sérgio comprou esse lote, essa casa velha, e lá trabalhou durante 365 dias. Foi um trabalho que eu me lembro, na construção do salão de convenções. Está aí a parte do fundo, né, do estacionamento. Está aí à frente dessa casa, Jesus de Nazaré, uma casa aconchegante que nos traz realmente um aspecto muito confortável, muito cômodo, de uma estrutura interna fantástica. O seu salão de convenções ali, ele é para 600, 700 pessoas aproximadamente. Uma casa de uma estrutura fantástica. Uma cozinha para o trabalho da alimentação, que eles fornecem para algumas pessoas que ficam pelas ruas da cidade. O grupo se reúne, ali faz a comida, a marmita, e sai distribuindo para esses andarilhos que ficam aí pelas ruas da cidade sem ter que alimentar. Aí está o salão nobre, né, de convenções, muito bem estruturado, uma casa que tem uma estrutura física excelente. Reuniões de estudos, que agora está realmente parado, tendo em vista a pandemia do Covid-19, mas de uma estrutura fantástica. A casa Jesus de Nazaré é uma casa de proporções gigantescas. Tá? Olha aí, dá para a gente ver a população, né? A assistência toda dessa casa. Muito aconchegante, muito bem iluminada, muito bem ventilada, bastante cômoda. Trabalho social com distribuição de cestas básicas. É notório o trabalho dessa casa. O Sérgio Bebiano tem uma equipe que trabalha com a distribuição de cestas básicas todo mês. Todo último sábado de cada mês, eles têm esse trabalho social com distribuição de cestas básicas. É um trabalho que merece um respeito muito grande. Embora o trabalho social não é o principal objetivo da Casa Espírita, mas acaba fazendo o trabalho social, que é dever, obrigação do governo, está lá no artigo 203 da nossa Constituição Federal, mas o governo não faz, os espíritas fazem. Então essa casa, além de seu trabalho doutrinário, ela tem esse belo trabalho social, com a distribuição de cestas básicas, com um trabalho de orientação social, com um trabalho de leva a essas famílias não somente o alimento, mas também o acolhimento fraterno, a assessoria jurídica, assessoria médica, assessoria social. Então, o trabalho social da Casa de Jesus de Nazaré é um trabalho notável. É um trabalho que o Sérgio não desiste dele por razão nenhuma. É a menina do ouro do Sérgio Bebiano, o trabalho social dessa casa. Então, nós parabenizamos todas essas casas, né, que têm essa função principal de zelar pelo bem-estar da sociedade. Aí, o trabalho dessa casa, o trabalho notável dela. Parabéns a todos eles que tiveram essa motivação de construir esse grande trabalho dessa casa.